Olá, amigos e amigas, vamos dar início a essa aula Métodos para potencializar o networking. Então, nós vamos conceituar networking, rede de contatos, né, o significado, rede de trabalho, e nós vamos agora trazer para você métodos para que a gente desenvolva um melhor relacionamento com as pessoas, os segredos para fazer contatos sociais, como lidar com todo tipo de pessoa, como fazer negócio, como escolher a pessoa certa, como abordar uma pessoa. O que eu preciso fazer para que meu network realmente funcione, dê frutos? Então, hoje, esse é o convite e vamos começar. Então, eu vou pedir para você ou dar print ou anotar no caderno o que vai ser passado, tá bom? Eu vou também anotar aqui para a gente fazer juntos algumas telas aqui, beleza? Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu quero saber se vai aparecer o compartilhamento aí. Então, confirma para mim, por gentileza. Está aparecendo na tela. Coloca no chat aí, está aparecendo? Métodos para potencializar o seu networking? Sim ou não? Coloca no chat aí, por gentileza. Se estiver aparecendo, a gente vai para cima. Sim, maravilha. Então vamos lá, olha só. Tema é esse aí: métodos para potencializar seu networking, fundamentado em quem já tem bastante experiência nisso. Então, primeira coisa que eu tenho para falar: três pilares do networking. Né? A gente precisa ter essas três colunas em mente para a gente se relacionar bem com as pessoas. Então, o primeiro deles é ser amigável. Como é que é o nome? O Napoleon Hill, ele chama isso de personalidade agradável. Você ser uma pessoa sorridente, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que sabe ouvir. Ser amigável, tá? É o primeiro pilar do network, porque ninguém gosta de gente reclamona, ninguém gosta de gente de mau humor, não é verdade? A segunda é ter capacidade de se entrosar, ou seja, a gente conseguir criar relacionamento, manter relacionamento, desconectar de algum relacionamento se não estiver fazendo sentido, e se entrosar, ou seja, falar na língua daquele grupo, absorver a cultura daquele grupo, mas não perder a nossa individualidade. E por último, estar disposto a dar algo de valor primeiro. Todo mundo que faz networking segue essa regra terceira aí, você pode ver. Então, estar disposto a dar algo de valor primeiro. Deu o print, anotou? Vamos continuar então. Se não deu, depois a gente volta. Então, vocês entenderam os três pilares? Ser amigável, uma pessoa que sabe fazer amizade, uma pessoa que consegue conectar pessoas, não só para si, mas uns com os outros. Você conseguir se entrosar nos grupos, através, eu vou falar mais para frente, e gerar valor, gente. Entregar algo primeiro. Esse é o grande segredo. Vou te dar vários exemplos. Thiago Brunet, o que ele faz? Pode ver, todo dia ele está entregando vídeo de valor no YouTube. Depois, o que ele faz? Convida para o método Destiny, convida para a mentoria, convida, mas está gerando valor todo dia, gratuitamente. Na verdade, o que ele está fazendo? Gerando valor, a pessoa se sente beneficiada com aquele conhecimento e vai comprar dele. Paulo Vieira, mesma coisa. Vários conteúdos de valor nas redes sociais, para quê? Para a pessoa se beneficiar daquilo e querer fazer o método CIS, etc. Pablo Marçal nem se fala, né? Transbordando sem parar, multiplicando talento, e as pessoas falam, nossa, ele me ajudou em alguma coisa, então eu quero estar com ele. Basicamente é isso. E nós podemos ser esses geradores de valor. Flávio Augusto, se você pegar o Instagram dele, você vai ver todo dia ele respondendo pergunta. O que ele está fazendo? Gerando valor. Quando ele gera valor, naturalmente as pessoas vão querer adquirir um produto dele ou estar com ele. Então, gerar valor. Agora eu vou passar o método aqui, para que a gente possa fazer essa geração de valor. Então, vamos lá. Anotou os três pilares, vamos prosseguir. Tem quatro motivos que impedem a maioria das pessoas de fazer networking. Se a tela não estiver aparecendo legal aí, gente, você fala, tá? Tá? Fala aí. Ô, Bruno, a tela aí não tá aparecendo muito bem para mim, não. Tá? Fala para mim, porque tem que aparecer certinho aí, tá bom? Então, esses são os quatro motivos pelos quais as pessoas não conseguem fazer networking. Qual é a primeira delas? Despreparo. As pessoas não foram treinadas para fazer network, né? Não foi treinada para abordar, não foi treinada para ouvir o que as pessoas têm para falar. Então, esse é o primeiro
Nossa, deu microfone aqui. Acho que agora resolveu. Deixa eu ver se eu tiro. Tem alguma coisa embaixo que está atrapalhando. Tirar isso. Vamos ver se vai funcionar. Só para melhorar a qualidade da entrega para vocês, gente. O objetivo é esse. Melhorar a qualidade da entrega. Se tiver alguma tela atrapalhando vocês, vocês me falam, por favor. Tá bom? Vamos lá, então? Despreparo, medo da rejeição, autoimagem limitada e baixa autoestima. Dá o print e anota. São 4 motivos que impedem as pessoas de fazer network. Tá certo? Então, o que a gente tem para falar sobre isso? Despreparo. As pessoas não foram treinadas para fazer network. As pessoas geralmente querem falar só delas. Esse é um grande erro do network. Você querer falar só de vocês. As pessoas não querem saber da gente. A gente que precisa se interessar pelas pessoas, ouvi-las, perguntar sobre elas, aí sim elas vão criar interesse sobre nós. Tá certo? Então, despreparo. A gente vai fazer um treinamento que a gente vai ficar preparado aqui para fazer network com quem for. Medo de rejeição. A questão do não, quando a gente recebe um não. Quando a gente fica preocupado com o que os outros vão achar. Quando a gente, nossa, mas o que meus amigos vão falar se eu fizer live? Necessidade de aprovação, né? Então, esse medo de rejeição é quando a pessoa tem medo de levar um não, tem medo de crítica, né? E o que acontece? Isso, como eu trato isso, Bruno? Simplesmente assim, ó, a cada 6 nãos que eu recebo, eu vou receber um sim. Isso é uma pesquisa de vendas de um especialista americano, Jeffrey Gitomer, e ele fala, a cada 6 nãos que você vai receber, o próximo é sim. Então, a cada não que tu recebe, tu tá mais próximo do próximo sim. Olha que interessante. Aí você se liberta dessa rejeição. Outra coisa, ninguém precisa te aprovar, Deus já te aprovou. Mais uma libertação da rejeição. Outra coisa, se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não me aceitar, ninguém vai me aceitar, não. Então, é outra libertação da rejeição. É a questão da autoimagem. Autoimagem é um bloqueio que acontece quando as pessoas colocarem ideias na nossa cabeça. Por exemplo, você é advogado, você é médico, você é engenheiro. Não, a gente não é isso. A nossa função é essa. Mas nós somos o quê? Espírito, um ser eterno, filhos, para quem aceitou Jesus, né? Irmão mais novo. Oi, Bibicho. Que Vem mais? cá. Mamãe não tá dando atenção pra Que mais? A gente é, estamos no caminho para chegar à estatura e plenitude de Cristo, herdeiros das promessas de Deus, reis, sacerdotes, imagem e semelhança de Deus na medida que a gente vai se libertando. Quando a gente entende quem a gente é, a nossa autoimagem fica revelada, tá? Somos luz, somos sal. Então, assim, quem somos nós? Isso é importante a gente ter bem claro a nossa autoimagem. Nós somos governantes, não somos escravos. Nós somos pessoas que têm qualidades extraordinárias. Somos alegres, na essência, felizes. Somos pessoas que têm o conhecimento já dentro de si, basta a gente escavar. E somos pessoas eternas. Então, compreendendo isso, a autoimagem vai sendo regulada, tá certo? E a quarta coisa que a gente falou é a baixa autoestima. Gente, baixa autoestima, a gente vai ter que tratar essa baixa autoestima com o quê? Micro resultados. Resultado cura. Então, nunca fez uma venda, vá procurar fazer a primeira. Nunca correu 1 quilômetro, vá começar. Nos desafios, sua baixa autoestima vai começar a se elevar. Na medida do que a gente sintoniza. Por exemplo, a pessoa que está vendo coisa negativa, ela está sintonizando na baixa frequência. Tudo é frequência, tudo é energia. Minha irmã mesmo, ela ficou vendo tanta notícia negativa que ela começou a pirar. Eu falei, ó, para de ver isso. Vê coisa positiva. E aí tua mente vai se programar positivamente. Porque tudo está programando a gente, na verdade. Então, baixa autoestima é simplesmente a pessoa que sintonizou no baixo e ela acha que as pessoas não vão gostar dela, ela acha que ela não tem nada para contribuir, ou seja, ela está programada negativamente. Então, o que a gente tem que fazer? Reprogramar. E agora eu vou mostrar qual é esse caminho. Só quero dar um dado aqui para vocês, olha só que interessante. 90% do sucesso é se mostrar estando preparado. O preparo é a chave do sucesso. Jeffrey Gitomer, ele é um especialista em vendas e network. Então, assim, gente, essa frase tem um segredo. Qual é o segredo?
Só se mostrar? É só se expor? Não. Estando preparado. Beleza? Então, o preparo. Se a gente não se preparar, como é que as pessoas vão ver a gente? Como pessoas que não estão se cuidando, não estão se amando, não estão, né, fazendo o que tem que ser feito. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos agora para os métodos. Agora eu vou anotar um pouquinho. O primeiro método e o mais poderoso que existe de network é esse aí, ó. Autoconhecimento, tá certo? Então, esse método, como funciona? Você precisa conhecer a sua história. Eu vou escrever, que aí na hora de dar o print vai ficar mais fácil. Então, autoconhecimento. Isso aqui é o básico para network, porque se você não se conhecer, como é que você vai conhecer os outros? Método 1, autoconhecimento. Quem quiser contribuir, bota no chat que eu vou acrescentar. De que forma eu posso buscar meu autoconhecimento? Primeira coisa, conhecer a minha história. Você tem que conhecer a sua história desde antes de nascer, para você saber os seus bloqueios. Então, fazer uma autobiografia sua, mesmo que não vá publicar, tá? Isso aqui você tem que se conhecer, até para você poder contar as histórias da sua vida, tá bom? Fazer uma autobiografia para contar as histórias da minha vida. E de que forma eu posso me conhecer mais? Perfis comportamentais. Você já sabe se você é dominante, ou se você é influente, ou se você é paciente, ou se você é analítico. Qual que é que você tem mais? Isso é autoconhecimento. Outra forma de se conhecer, linguagem de amor. O cara que escreveu esse livro, o Gary Chapman, ele fala que existem 5. Para mim, existem 12 linguagens de amor, mas não vou entrar no mérito agora. Qual é a minha linguagem de amor? Você já sabe? Minha- Qual é, qual é a forma como aprendo? Você sabe? Se é visual, se é auditivo, se é sinestésico, auditivo, sinestésico ou digital. Como você aprende? Você já sabe? Você já se conhece, né? Traços de caráter. Então, tem tanta coisa para se autoconhecer, Bruno. Fala um livro para autoconhecer. O melhor de todos é a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, mostra quem Deus diz que nós somos, né? Então, fonte de autoconhecimento. Somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Se a gente não souber isso, a gente vai ficar ligando só para coisas materiais, você não vai cuidar nem da alma nem do espírito. Então, fonte de autoconhecimento. Vou colocar essa frase aqui, ó. Somos espírito. Isso aqui é autoconhecimento puro. Temos uma alma e habitamos um corpo. Então, forma de se autoconhecer. De que forma eu posso me autoconhecer mais? Lendo livros. Lendo livros. E aí eu vou te indicar um só, para você se autoconhecer. Cavaleiro preso na armadura. Se você ler esse livro, você vai ativar o autoconhecimento. É do Robert Fisher, tá? Então dá o print aí. Primeiro método. Deu o print? Trabalhar em nós mesmos. Beleza? Olha lá, a Ivonete já leu o livro, com certeza você viu, né, Ivonete? O autoconhecimento que esse livro traz. Beleza? Então, vamos para a próxima. Próximo método, gente. Agora a gente vai começar a sair de dentro de nós, que nós já mergulhamos, já vimos quem nós somos. E agora? Qual é o método 2? Seja interessante. Cara, isso aí você vai ver todo mundo trabalhando o seu branding, ou seja, sua marca pessoal. Então, vamos começar a notar sobre ser interessante. Esse é o método que todo mundo está utilizando, que é o chamado branding, construção de marca. Então, vamos fazer algumas anotações sobre ser interessante. Então, método 2, ser interessante. Bruno, como eu vou ser uma pessoa interessante? Não é então. O que é ser interessante? É ser valioso. Ser valioso. Ser memorável, marcar a vida das pessoas de alguma forma. E ser notavelmente diferente. Você está usando roupa igual todo mundo? Você está se vestindo igual todo mundo? Você está se maquiando as mulheres igual todo mundo?
Se for isso, ninguém vai te notar. Então, a grande questão de ser interessante é a diferenciação. Algo que você fala diferente, algo que você faz diferente. Tá certo? Então, eu sou uma marca. Escreve isso. Eu sou uma marca. Preciso trabalhar o meu brand, minha marca pessoal. Tá? Ok? O que mais? O estilo. Eu preciso ter um estilo próprio. Você tem um estilo próprio? Preciso ter um estilo próprio. Vou dar um exemplo. Quem usa jargões e frases de outras pessoas não tem estilo próprio. Você precisa martelar uma frase que ninguém está falando. Outra coisa que é importante: sorrir, ter bom humor. Isso tudo faz parte de ser interessante. Tenha uma mensagem interessante. Tá? Então, assim, ser interessante, tem várias coisas que a gente pode falar. Ser uma pessoa agradável, isso faz muita diferença na hora do network. Ninguém quer conectar com pessoa reclamona, com pessoa que está no baixo astral, né? Então, o que que a gente pode fazer? Tarefa para esse método. Consultoria de imagem, tá bom? Então, anota aí, vamos dar o print. E não é que a gente tenha que, como eu posso dizer, ficar mudando toda hora, não. A gente tem que se posicionar para quê? Para sermos conhecidos como pessoas de ação. Se você for conhecido como uma pessoa que fala e faz, nossa, você vai longe, pessoa que executa, tá bom? Então, no final, alguém coloca os prints aí, tá bom? Dá o print e vamos seguir. Tá aparecendo certinho na tela aí para dar o print? Tá, né? Vamos para o método 3, então. Agora, a gente já aprendeu aqui a ser interessante, beleza? Então, trabalha a tua roupa, mas não é igual aos outros, é do teu jeito. É ser você mesmo. Você só vai ser interessante se você conseguir ser você mesmo. Você pode modelar os outros. Por exemplo, vou modelar o Paulo Vieira. Paulo Vieira fala caraca, né? E aí, você tem que achar uma palavra. Como é que o Pablo fala? Putz. E você fala como? Uau, entendeu? Você tem que pegar uma palavra sua e ficar martelando ela. Isso é modelar. Então, você vai pegar alguém e vai, por exemplo, amigos e amigas. Paulo Vieira fala assim. Generais do Reino. O Pablo fala assim. A filha do Paulo Vieira fala: e aí, família? O Whindersson Nunes. E aí, tudo bem com vocês? Cada um tem um jargão. Você tem que ter o seu jargão. Como é que você vai cumprimentar as pessoas? Quando você abrir uma live, começar uma palestra. E você precisa, anota aí, ter uma apresentação de 30 segundos. Quando você for se apresentar, você tem que ter aquele script aqui para você poder, com um sorriso, com alegria, passar quem você é quando chegar a oportunidade, tá bom? Então vamos lá, vamos para o método 3 agora. Depois que você se autoconheceu, virou uma pessoa interessante, agora vai vir o método 3. Qual é ele? Tenha uma mensagem de valor. Gente, depois que você já treinou, você já tem uma apresentação, você já tem um estilo próprio, é hora de trabalhar o quê? A sua mensagem. Então, nós vamos falar agora sobre esse método 3, que é um método fantástico para você descobrir qual é a mensagem que você tem que falar, tá certo? Então, vamos trabalhar isso aí. Método 3 agora, para a gente potencializar nosso network. A gente está fazendo um passo a passo, você vai ver que quando fechar esse espaço, tudo vai fazer sentido. Pode ser que a construção ainda não esteja completa, mas no final vai ficar, tá bom? Então vamos lá. Método 3 é tenha uma mensagem de valor. Bruno, explica mais aí. Joel J. Mensagem de valor dele é desenvolvimento pessoal. Caio Carneiro, vendas. Quem mais? Flávio Augusto, empreendedorismo. Tiago Brunet, inteligência emocional. Pablo Marçal, reino, desbloqueio. Então, cada pessoa tem uma mensagem. Qual é a sua mensagem de valor? Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? É preciso escrever a minha mensagem
de valor. Como é que eu vou encontrar essa mensagem de valor? Você vai ver as 12 áreas da vida, qual delas você se identifica mais? Bruno, eu gosto de falar mais da espiritual. Então, tu vai falar sobre versículo bíblico, você vai falar sobre palavra de Deus, você vai falar sobre espiritualidade, tá certo? Agora, quero falar sobre a área. Bruno, Não, tem uma faixa escura. Desculpa, Bruno, tem uma faixa escura cobrindo as primeiras palavras tá, eu vou tirar ela dessa aqui tela. também. Já vi aqui. Vou tirar agora. Vê se saiu. Saiu, né? Se voltar, me fala. Emocional. Vai ser a área que você vai querer falar? Livros. Saúde. Não, falar sobre produtividade. O Jerônimo Tel, por exemplo, ele fala sobre produtividade. Fala sobre desfrute. Pouca gente está falando isso hoje. Fala sobre família. Você tem que escolher um assunto, tá? Falar sobre. Vamos pegar aqui uma área interessante. Finanças. Tanta gente está falando disso hoje, né? E é um assunto que é um dos que mais atrai. Finanças. Fala sobre desenvolvimento pessoal, que também é uma coisa que está crescendo demais. Ah, Bruno, o que mais que eu posso falar? Você pode falar de desenvolvimento mental, mentalidade, né? Vou colocar aqui mindset. Mindset. Bruno, eu posso falar de tudo? Claro, você pode escolher falar um pouco de tudo também, tá bom? Então, assim, qual a mensagem de valor que você quer passar para o mundo, tá certo? Você tem que escolher dentro dessas áreas. Vou falar sobre a minha área profissional, pode, Bruno? Claro, profissional, então você bota aí, profissional. Onde você vai mergulhar? Então, você tem que escolher um tema, uma área, uma vertente para as pessoas poderem te ouvir, tá certo? E todo dia transbordar alguma coisa, tá certo? Aqui nós estamos falando de várias áreas da vida, ó. Tem várias áreas da vida aqui. Você pode falar, por exemplo, espiritual. Você pode falar de espiritualidade. Olha só quanto assunto tem para você falar. Princípios. Vou te dar só uma palhinha aqui do que tu pode falar, tá? Princípios. Você pode falar de jejum, você pode falar de oração, você pode falar de palavra de Deus, que é amplamente tem todos os assuntos. Emocional, você pode falar de quê? Você pode falar de mentalidade, você pode falar de gestão das emoções, pode falar de. Vai receber o pessoal que tá aqui. Já vai sumir essa telinha aí. Peraí. Já vai sumir. Isso. Então, olha só, gestão das emoções, inteligência emocional, que é um assunto que todo mundo está precisando resolver devido aos altos índices de depressão, suicídio. Você está vendo, ano que vem tem uma tendência de número de suicídio aumentar. Então, assim, inteligência emocional é um assunto que, se você mergulhar, você mesmo fica bem. Não é verdade? Livros, gente, livros, tem tantos, que eu nem vou citar aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero falar sobre livros de vendas. Quero falar sobre livros de finanças, tá? Ah, Bruno, eu quero falar sobre saúde. O que que eu posso falar? Pode falar de alimentação. Bruno, mas eu não sou nutricionista. Você pega um especialista e transborda o que ele fala. Pega o doutor Baracate, por exemplo, né? Quer falar sobre exercício físico. Precisa ser profissional? É importante que você modele alguém, para não falar besteira, não é verdade? Então, os assuntos que você vai escolher, tá bom? Agora, eu não vou continuar fazendo a lista aqui, não, mas você já entendeu. Você tem que ter uma mensagem de valor. Para quê? Para transbordar, para você se expor, para você falar. Então, geralmente, é aquilo que queima no teu coração, tá? O que que está queimando no teu coração? Qual é o assunto que você fala, cara, eu preciso falar disso. Vou te dar um exemplo meu. Esse negócio de saúde mexe muito comigo, que eu quero viver muito. Eu quero viver até os 103 anos, para eu completar 70 anos de casado. Boda, nem sei de que é. Mas, para eu chegar lá, eu vou ter que ser especialista na saúde. E com esse tanto de doença que está aí, você tem que cuidar da imunidade, do pulmão,
tem que ter o mel, o própolis. Isso é todo dia, gente. Não é só quando ficar doente, não. É preventivo. Chá de funcho. Para quê? Para a imunidade aumentar. Frutas. Quem tá com tosse, faz um xarope. Cozinha abacaxi picado, bota mel. Cozinha abacaxi picado, 15 minutos. Joga metade de um vidro de mel. Aquela garrafinha de mel pequena. 5 minutos você já tem um xarope para tosse mais top que qualquer outro aí que você compra. Alimentação. O alimento é o remédio. Você percebe como eu gosto desse assunto? Comecei a falar, se bobear, a palestra muda, mas não pode não. Então, o que que queima no teu coração? Para você falar. É isso que você tem que saber. Esse é o método 3, tá certo? É a mensagem de valor. Bruno, como eu vou fazer a mensagem de valor? Você vai criar um grupo de transbordo, tá bom? Então, a tarefa do método 3 é criar um grupo para você todo dia falar. Gratuito, beleza? Você vai treinar, ok? Então, vamos agora para o método 4. Depois que você tiver autoconhecimento, virou uma pessoa interessante, tem uma mensagem de valor, chegou a hora de exposição. Exposição atrativa, tá, gente? Não é que se expor. Lembra que a gente tem que se preparar para se expor. E com um propósito. Não é aparecer só porque deu na telha. Você tem que ter um propósito para se expor. Você está se expondo por quê? Tá bom? Então, ó, método 3. Vou voltar para dar o print. Dá o print aí. Método 3. Você vai envelopar uma mensagem e vai começar a falar. Tiago Brunet, qual é a mensagem dele? Ele fala sobre a palavra de Deus de forma universal, com inteligência emocional. Pablo Marçal, ele fala sobre o reino, usando todos os termos que existem. Paulo Vieira, ele fala sobre inteligência emocional, especificamente. Então, eles têm uma mensagem específica. Qual é a nossa mensagem específica? A gente tem que ver o que está queimando no coração. A 4, o que é? Exposição. Está aparecendo tela azul? Vê se está aparecendo aí. Método 4. Está aparecendo? Método 4. Confirma para mim se está aparecendo. Eu tenho que abrir o chat aqui para ver, por isso que de vez em quando dá uma tela preta aí. Então vamos lá. Exposição atrativa com propósito. Vamos falar disso agora. Eu vou pedir agora o método 3 eu não fiz anotação. Aliás, eu fiz anotação, né? Tá aqui. Aí no método 3 você coloca aí tarefa, criar um grupo de transbordo para você treinar. Pode ser você e mais teus amigos. Ou você e outras pessoas que quiserem entrar que você nem conhece. Criar um grupo de transbordo. Tá? Deu print aí? Vamos para o método 4, então, do network. Tá ficando bom. A gente já está evoluindo bem. Agora vai vir o quê? Exposição. É hora, a gente já está com uma mensagem. Então é hora de se expor. Só que, como eu falei, gente, exposição atrativa. Você tem que ter algo de valor para entregar. Tem que ter alguma coisa. Então não é só se expor. Atrativa. E com propósito. Tá? É isso que vai fazer a pessoa reter a atenção em você. Beleza? Então o que significa a palavra propósito? Olha que interessante. Propósito, na raiz da palavra, significa exposição. Olha só, expor à vista. É o significado da palavra propósito. Então, olha só. Os relacionamentos, vou colocar assim, ó, quanto mais eu me exponho, mais os relacionamentos prosperam, crescem. Tá bom? Então, exposição é fundamental. Está escrito lá em Lucas 1:27, se eu não me engano. Ou Lucas 27:1. Vou colocar 1:27 aqui. Pode ser que seja 27:1, tá? Está escrito assim. Jesus ensinava diariamente. Então, se a gente quer modelar Cristo, a gente tem que diariamente se expor. Exposição gera cura, gera desbloqueio emocional e
beneficia as pessoas, a ponto de salvar vidas, tá? Pessoas que não tiraram sua vida porque estavam ouvindo um desses players aí ou ouvindo alguém fazendo uma live. Então, esse é o quarto método para a gente conseguir fazer um bom network. É a hora de se expor, tá bom? Deu print aí? Não, sumiu a tela aqui. Dá o print, então. Deixa eu tirar essas telas que tá aparecendo aqui, peraí. Agora acho que vai. Não, tem uma tela atrapalhando. Espera que vai sumir. Vê se foi aí, gente. Foi? Então, esse é o método 4. A gente vai se expor. E aí você vai escolher qual tarefa que eu sugiro, que é uma das melhores tarefas de exposição que tem. Tem duas formas, tá? Então, você pode escolher tarefa para cumprir esse método aqui. Grupos de WhatsApp, você não precisa aparecer, basta você colocar sua mensagem e assinar seu nome. Ou lives. Tá bom? Duas formas aí de a gente cumprir. Então, dá salva aí e vamos para o método, próximo método. Próximo método, gente. A gente agora, vamos resumir o que a gente já aprendeu. Se autoconheceu, investiu em você, fez curso, tá? Tem que investir em você. Virou uma pessoa interessante, leu livros, é uma forma de ganhar repertório. Ficou interessante. Depois, criou uma mensagem e se expôs. Qual é o próximo passo agora? Vamos descobrir. Próximo passo. Reciprocidade. Isso é uma palavra mágica, tá? Que para o network ela funciona muito, muito bem. Então, vamos falar agora de reciprocidade. Resumindo, reciprocidade você faz primeiro e as pessoas fazem por você, tá? Então, quando a gente falar aqui nesse método 5, a gente vai trazer, primeiro eu preciso fazer pelo próximo, para depois ele fazer por mim, tá bom? Primeiro eu preciso dar para depois receber. Isso é o método 5. Geralmente as pessoas querem pedir no network que elas fazem. Ah, me faz isso, me dá isso. Tá errado. Você precisa primeiro gerar valor. Então, antes de receber, eu preciso dar. Isso aqui, se você pegar isso aqui, o teu network está feito, tá bom? Então, como eu vou gerar reciprocidade? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa gosta de... Deixa eu jogar a tela para cá. Isso aí. Depositar para depois sacar. Exatamente isso. A pessoa gosta de... Vamos dar um exemplo aqui. Viajar. Você já tem algo para gerar reciprocidade na vida da pessoa. Você pode falar de uma promoção de alguma viagem que você fez, que você gostou. Olha só o valor que você está gerando para a pessoa. Está economizando um monte de coisa para ela. Então, anota isso aqui. Anota essa frase. Quanto mais eu fizer pelos outros, mais eles farão por mim. É uma coisa óbvia, mas as pessoas não conseguem ver o óbvio. Então, quanto mais eu servir, mais eu vou ser servido. Quanto mais eu fizer pelo próximo, mais eu servir, mais importância eu terei na vida dos outros. Ninguém esquece o bem que foi feito. Ninguém esquece, tá? Então, o que eu preciso? A tarefa, olha só, a tarefa desse método é o seguinte: quanto mais informações eu tiver sobre a pessoa, vírgula, mais valor eu consigo gerar na vida dela. Beleza? Então, o método 5 é isso aí. Você precisa servir. Você precisa descobrir que a pessoa gosta para servir ela melhor. Tá bom? Vamos para o próximo método.
Lembrando o seguinte, as pessoas só compram de quem elas confiam. Na melhor das hipóteses, as pessoas vão fazer negócios com amigos, com amigas. E na pior das hipóteses, elas vão fazer com os amigos também. Então, gente, esse método não falha. Serve primeiro, depois você saca. Método 6, gente. Esse aqui, ele é fundamental para quem quer ter um network de qualidade, tá? Então, esse método aqui, participar de grupos, masterminds e eventos. Esse método aqui, ele vai fazer com que você tenha um sucesso fantástico no network. Esse aqui eu não preciso nem anotar. Isso aqui eu só vou falar. Como você vai ter sucesso no teu network? Você tem que descobrir onde o teu cliente vai. Vou anotar, né? Estou anotando tudo. Então, vamos tomar nota do método 6 rapidinho aqui. Ó, método 6. Gente, isso aqui é fundamental. Você tem que saber onde o teu cliente vai. Onde ele frequenta. Tá? Então, vou botar grupos aqui no geral. Tá? Então, o que é o método 6? Descobrir onde meus clientes potenciais estão indo. Para eu ir também. Né? Descobrir a minha persona, ou seja, descobrir o tipo de pessoa que compra. Onde o tipo de pessoa para quem eu vendo está indo. Então, o primeiro contato é de pessoa que você tem afinidade, tá? Tarefa: ir a lugares onde as pessoas que têm afinidade comigo, bom, esse método de network é fantástico, tá? Então, eventos, grupos, tem uns que você tem que pagar, tem outros que são gratuitos, tá? Tem uns que você vai ter que pagar, mas vale a pena. Às vezes é um curso que vão fazer, você vai, paga e vai fazer parte de um grupo de gente que quer prosperar. Mastermind. Mastermind, mente mestra, onde o grupo fica um tempo se desenvolvendo, tá? Então pode dar o print aí. Por falar em Mastermind, eu estou com o meu Mastermind aberto, Mastermind de 2024, tá? Então quem quiser fazer parte do meu Mastermind, ele custa 697 e vai ser o ano todo 2024, tá? 697 é o preço cheio, mas para os primeiros eu estou fazendo a 297 com acesso a todos os resumos que eu fiz do 10 em 1 de 2022 por meio de e-books, as mentorias desse ano, inclusive 2 livros, tem um clube dos resumos e para ano que vem tem um grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou colocar os resumos completos. Então o link está aqui no chat. Quem quiser fazer parte do meu Mastermind, o ano todo de 2024, por 297, você vai ter acesso a tudo, todos os resumos, e eu estou criando um método de gestão para ano que vem. Como assim, Bruno? Nós vamos ler livros específicos e nós vamos prosperar do jeito que eu prosperei esse ano, ou seja, eu criei um método. Eu li tanto livro, gente, que eu falei, bom, peguei isso aqui eu pego desse livro, isso aqui eu pego desse livro, e fui criando um método próprio, baseado em gestão. Se você não medir o seu progresso, você não consegue saber se avançou ou não. Vou te dar um exemplo. Ano passado, corri 8 vezes. 8 só. Esse ano, corri 124 vezes. Porque eu medi. E ano que vem eu vou medir de novo. E vou correr mais que 124. Na verdade, a minha meta é 156. Então, nós vamos traçar a meta e vamos fazer gestão para cumprir essas metas. O grupo VIP do WhatsApp desse Mastermind, eu vou cobrar todo dia. Não vou dar spoiler, não, vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês. Olha só o que, vai ter nesse grupo. Fez o boot? Vou fazer enquete todo dia. Leu o livro? Tratou as pessoas bem? Sorriu? 12 tarefas no dia. Aí você vai marcar sim, sim, não, sim, não, sim, não, sim. E a gente vai ter no final do mês um resultado. Então, o Mastermind não é só jogar conteúdo, eu vou acompanhar. Então, quem quiser, tá aí. Vamos para o método 7. Esses eventos, gente, é fundamental, tá? Você participar. Método 7. Descobrir os interesses das pessoas. Só que isso não é descobrir esses interesses, como se diz, superficiais. Então, o que eu vou precisar fazer?
Vamos lá. Vamos escrever, então, o método 7. Aqui é descobrir o interesse das pessoas. Então, vamos lá. Método 7 para a gente fazer um bom network. Lembrando, network não é para falar de você. Network é para você ouvir a pessoa e falar um pouquinho só de você, porque você vai colher informações, tá bom? Então, descobrir. Por que eu tenho que descobrir? Para saber se o meu produto atende a pessoa, saber se o meu serviço vai fazer sentido, tá bom? Isso é fundamental. Pode ser que o seu serviço não seja para aquela pessoa. Então, preciso desenvolver um interesse sincero nas pessoas. Gente, isso aqui é muito sério. Você tem que se interessar mesmo pelas pessoas. Ouvir e fazer perguntas. Só que não é pergunta como está o clima. Gente, uma coisa terrível que as pessoas fazem é assim, vai começar a palestra, aí ela fala assim, bom dia. Aí o pessoal não responde. Aí a pessoa, bom dia! Vocês não estão ouvindo, não? Não tomaram café da manhã, não? Gente, isso é um tiro no pé. Porque as pessoas não gostam de ser mandadas, elas vão criar uma resistência nos próximos 10 minutos, pelo menos, porque a pessoa fez uma piadinha sem graça. Então, quando a gente conhece network, a gente não vai obrigar as pessoas a nada. A gente vai simplesmente se posicionar e não se incomodar caso a pessoa, entende? Então, isso tem muito a ver com isso aqui, ó. O interesse das pessoas não é ser mandado. Então, tendo essa sensibilidade, a gente não vai mais fazer esse negócio de ficar pedindo um bom dia mais alto. É descobrir as paixões que eu tenho em comum com meus clientes. Exemplo, ler livros. Exemplo, gostar de correr. Você descobrindo isso aí, você vai preservar muito mais os seus contatos. Tá certo? Então, é para gerar diálogo. Eu preciso gerar diálogo, fazer perguntas, vou colocar aqui abertas, que a resposta não seja sim ou não, tá? Esse negócio de clima, pergunta assim, onde você estudou? Onde você morou? Isso tudo é pergunta aberta, tá bom? Não é perguntar se ele gostou, tá gostando do evento. É umas perguntas, né, que as pessoas fazem porque não estão treinadas no network. Então, faça perguntas abertas. Quer ver, ó, onde você morou? Isso é uma pergunta legal. Quer ver? Ou estudou? Onde estudou? Outra pergunta legal. O que você faz aos fins de semana? Você costuma fazer? E tem 300 mil perguntas, né? Só que isso é para a gente treinar nos nossos contatos, tá? Claro que você tem que ter o bom senso para não invadir a privacidade da pessoa. Se vê que a pessoa não quer falar, né? Deixa para outro momento, né? Então, descobriu as paixões, isso aí vai gerar um relacionamento mais pessoal. E aí, agora, a grande dica, tarefa. Olha só, essa tarefa aqui é de ouro, tá bom? Olha só, presta atenção nessa tarefa, que isso aqui vai começar a abrir sua cabeça, ó. Fazer favores pessoais gera vínculos poderosos. Gente, isso aqui tem um poder muito grande. Favor pessoal. Então, o método 7 é para você se interessar pelas pessoas e descobrir o que elas precisam e atender elas mesmas sem elas pedirem. Às vezes elas comentam assim, nossa, não consigo pegar essa promoção. Aí, de repente, você pega a promoção, ó, manda o link para ela. Ou ela quer tanto um livro que ela não acha, você vai dar o livro para ela. Esse pequeno favor que você fizer, isso vai ficar marcado. Tá bom? Você tá tomando água aí, gente? Tem que tomar água, acabei de lembrar. Vou pegar a garrafa aqui. Pedir licença, tomar a garrafa aqui. Show. Então, o método 7 está fechado. Beleza? Vamos para o método, próximo método aqui. Estamos caminhando bem, hein? Tem que dar o print lá? Depois dá o print. Eita! O que é isso? Método 8, NetWeaving. Já ouviu falar nisso? Vou explicar agora o que é. Uma estratégia mais poderosa que o network. Eita! Então vamos lá. O que é NetWeaving? Vamos descobrir agora. Então, dá o print aí, para dar o print. Deixa eu tirar esse negócio daqui que deve estar atrapalhando vocês. Deu o print? Vamos embora então. Tá terminando já, tá?
Terminando. O importante é vocês pegar isso e colocar em prática. Tá? Aqui é aula poderosa de network. Então, o método 8, esse aqui, gente, agora começou os milhões a fluir, tá? NetWeaving. O que é esse tal de NetWeaving? NetWeaving é ajudar as pessoas desinteressadamente. Aí, a grande pergunta do NetWeaving é essa aqui, ó. O que posso fazer por você? Essa pergunta no relacionamento vale ouro. Você perguntar isso para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu colaborador, para o seu patrão. Grava essa pergunta. Se de tudo você não gravar nada, grava essa pergunta. Tá bom? Por quê? NetWeaving são atos de gentileza, tá? Atos de gentileza. Porque gentileza gera gentileza, lembra? Atos de gentileza. Gente, isso aqui tem um poder, mas é extraordinário, tá? Pode ser algo simples. Pode ser algo como, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Ajudar uma senhora a carregar compras. Pode ser isso. E pronto. Isso é networking. É você ajudar. Vamos dar mais uma definição aqui. Isso aqui é uma estratégia das mais poderosas que tem. Ajudar as pessoas a conseguir o que querem, enquanto você busca o que você quer. Às vezes a pessoa vai conseguir primeiro, porque você está fazendo netweaving, um contato para registrar a marca. Você passa um contato para ela, assim, sem interesse, sabe? Então, dá um print aí que essa estratégia é muito poderosa. Muito poderosa. Tá? Ok? Deu print? Vamos para o método 9. Está terminando já. Método 9. O método 9, ele vai ser meio que um puxão de orelha em todo mundo, tá? Você pode ver aí que tem uma tomada se ligando. Inteligência artificial aí na boa, né? Claro que é só uma imagem ilustrativa, acredito, mas daqui a pouco eles vão começar a fazer as lâmpadas que se liga sozinha aí, né? Na tomada. O que é isso? Proatividade. As pessoas não vão bater na nossa porta oferecendo nada, não. As pessoas não vão falar, ei, vamos sair. Raramente alguém vai puxar network com a gente. É a gente que tem que manter o relacionamento. É você que tem que ligar. E aí, fulano, quanto tempo? Tá precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas? Como é que tá a família? Somos nós que temos que fazer. Proatividade. Isso eu não vou escrever nada nisso, porque esse aí é com a gente. Tem contato teu, que é tão top, mas quanto tempo que você não fala com ele? Quanto tempo que você não gera valor na vida dele? Quanto tempo que você não atende ele? Gente, proatividade. É a gente que tem que puxar a conversa no Zap. É a gente que tem que falar. Aqueles bom dia, sabe? Que tem senhorinha que adora mandar bom dia. Todo dia, bom dia, bom dia. Elas estão fazendo isso. Ah, então quer dizer que eu tenho que mandar bom dia? Não. Quer dizer que a gente tem que manter o relacionamento. Manter. Então, proatividade, o que significa? Não cabe aos outros preservar o relacionamento. Cabe a você, cabe a mim preservar. É a gente que liga. Beleza? Esse é um método que não falha. Somos nós que vamos fazer. Proatividade. Não espera o outro te ligar. Faz um ano que eu não vejo tal pessoa. Fala alguma coisa com a pessoa. Falei aí, ó. Feliz Natal, força. Pelo menos. Tá? Não é para dar presentinho, não. É para a gente ligar, falar de projetos, falar de parcerias. Na mentoria P12X, nós vamos ter na área do mês que vem, nós vamos fazer uma confraternização para compartilhar os micro-resultados. Isso daí vai gerar um valor tremendo. Cada um vai falar do seu histórico em 2023. O que deu certo, o que deu errado. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa rede. Gente, vamos fazer uma ceia virtual aqui. Nós vamos falar o que deu certo, o que deu errado nesse ano. Top, né?
Vamos para o método 10. São 12 métodos, tá, gente? Está terminando já. Método 10, gente, ele é bem simples, tá? É isso aí. Consistência e coerência. Ou seja, a gente não pode ficar mudando a essência do que a gente fala. A gente precisa ter constância no que a gente está falando. Se eu olhar um vídeo do Thiago Brunet há 6 anos atrás, ele está falando a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Está agora mais desenvolvido, porque o treinamento faz isso. Pablo, a mesma coisa. Paulo Vieira, a mesma coisa. Valnício Mil Homens, a mesma coisa. Todos esses caras, Wendel Carvalho, Joel J, Caio Carneiro, o Jerônimo Telmo, estão falando a mesma coisa. Então, quando você começar a mensagem, você não fica mudando, não. Você vai precisar manter uma coerência e uma consistência, uma constância. Isso é um método, ou seja, você não pode parar, porque se você parar, as pessoas mudam para outro player. Então, você vai fazer um lançamento, bota 12 dias direto de live. 12 dias. E aí, algumas pessoas vão ficar contigo. E aí, nesses 12 dias, tu distribui tema. A partir do terceiro dia, tu já começa a falar do teu produto. Entende? Nesses 12 dias, tem gente que vai colar contigo. Tem gente que não vai conseguir assistir tudo, mas vai colar. Por quê? Porque você teve constância. Então, dica de lançamento. Vai fazer algum lançamento, faz assim, 7 lives, 10 lives, 12 lives e lança o produto. Bota o link na bio, bota o link onde der. Exatamente, a repetição. Então, qual é o código do método 10? Presta atenção. Repetição gera constância, que gera transformação. A mensagem, o desbloqueio não vem num dia só. É uma desconstrução diária. Hábitos não se instalam do dia para a noite. É uma construção diária. Tá bom? Vamos para o método 11. Método 11. Servir individualmente. Então, não é sobre, aqui, descobrir os interesses das pessoas. Isso é diferente daquele. O que é servir individualmente? É a gente realmente buscar. Eu vou colocar aqui uma frase. Olha só, presta atenção nessa frase. Eu vou ter que anotar. Essa eu tenho que anotar. Método 11. Os outros não tem essa tela aqui, tá? Então, o método 11, ele precisa... Você tem que pegar essa frase de um grande mestre de network chamado Dale Carnegie. Ele fez aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E olha só o que ele vai falar aqui. Olha só a frase desse homem. Vou escrevê-la aqui. Olha só. Você pode fazer. Isso aqui também é de milhões, hein? Você pode fazer mais negócios em 2 meses. Preste atenção nisso aqui. Pode fazer mais negócios em 2 meses, interessando-se por outras pessoas. E aí, vida, qual CNH eu tiro pra estar no toque dessa nave? Por outras pessoas. Filho da porra. Ai, que ódio desse garoto, mano. Continuando a frase. Do que poderia fazer em 2 anos, tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Olha que frase poderosa. Quer dizer, a gente pode fazer mais negócio em 2 meses, se a gente se interessar pelos outros, do que em 2 anos a gente tentando fazer os outros se interessar pela gente. Cara, essa frase, ela fala muito de servir individualmente. Por isso, a gente precisa criar a tarefa aqui, ó. Listar 10 contatos para servir individualmente. Essa é a tarefa. Descobrir o que precisa, ir lá e resolver o problema da pessoa. Tá bom? Essa frase da Dale Carnegie, ela resume. Não é sobre a gente falar da gente. É se interessar nos outros, eles naturalmente vão criar um vínculo com a gente. Esse é o grande segredo. E o último Ô, método. Bruno, só uma pergunta.
No caso, por exemplo, de eu servir essas 10 pessoas, aí teria que ser pessoas que tenham potencial de me trazer algo no futuro, ou só sirvo sem esperar nada em troca. Sempre sem esperar nada em troca. Porém, Tá. você vai servir essas pessoas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu preciso contactar com o chefe da Defesa Civil nesse mês. Então, eu vou chegar lá, marcar uma reunião com ele. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, observar a sala dele, para ver se tem foto da família, para ver que time ele torce, para ver outras coisas, diploma, se ele luta alguma arte marcial. Eu vou observar tudo, para eu saber onde é que eu vou puxar o assunto. E aí, no meio da conversa, eu vou descobrir. Ô, comandante, o que que você está precisando mesmo de verdade aí? Aí, nessa hora, ele vai falar. Ô, Bruno, cara, tem uma comunidade lá que tá difícil, eu vou preciso que leve alimento lá. Tô dando um exemplo. Pronto. Então, comandante, fala aí a quantidade que já está resolvido o teu problema. Pronto, servi individualmente. Não quero nada, mas esse ato, quando eu precisar de algo, eu falar, comandante, preciso de uma viatura aqui, não sei o que. Pronto. É desinteressado, mas ao mesmo tempo tem que ter um propósito. Por que que eu estou contactando o comandante da Defesa Civil? Porque ele tem algo de valor para mim. Entende? Então, servir individualmente é a gente se interessar pelas pessoas e descobrir aquilo que elas mais precisam. Tá? Isso é fundamental para o network. E o método 12, ele é o seguinte, esse aqui é para fechar com chave de diamante. Olha só que top. Isso daí tá, como eu posso dizer, a cereja do bolo. Cultivar amizade. Gente, não precisa de mais nada. O network, resumindo, é isso. É você fazer novos amigos, novas amigas. Então, é você descobrir o que que eu tenho feito pelas pessoas ultimamente. Pelos meus amigos. A tarefa do método 12 é listar os amigos. O que que eu tenho feito por eles ultimamente? Tá? O que que eu fiz por essas pessoas? Ou será que eu só estou recebendo? Tem isso também, né? Tá? Então, para finalizar nossa live aqui, nossa mentoria. Quem você conhece? Você tem um médico legal aí, teu amigo, você tem um advogado, você tem um político, você tem uma pessoa influente no esporte. A gente tem que ter networking por áreas. Se você não conhece ainda um advogado, por exemplo, você tem que ter um amigo advogado. E pode ser que você precise. Você tem que ter um amigo da área da beleza, que vai cuidar do teu shape, da tua forma. Um amigo nutricionista, um amigo psicólogo, um amigo em cada área da vida você tem que ter um network. Eu não vou entrar nessa aula hoje, mas estou só dando um spoiler de outra aula. Que você precisa ter amigos em todas as camadas da sociedade. Porque na hora que for preciso. Por exemplo, olha só que pergunta top que eu vou te fazer. Se for 3 horas da manhã e tu precisar de um favor, tu liga para quem? Quem é que te atende 3 horas da manhã? Agora eu te peguei. Se tu precisar ligar 3 horas da manhã para resolver um problema, tu liga para quem? Olha a importância do network. Você precisa ter pelo menos 5 pessoas, pelo menos, que vão te atender a hora que você precisar. Para isso, você precisa ter amizade, você precisa marcar almoço, marcar encontro, ter um plano de networking, que é outra aula também. Ter um plano anual de networking. Quem você quer conectar, quem você quer manter e quem você quer desconectar. Então, para começar o 2024 bem, a gente tem que terminar bem esse ano. Então, para fechar nossa aula, vai ter 3 perguntas que eu vou liberar para fazer. E a gente vai determinar quais são as pessoas que a gente vai conectar, quais são as pessoas que a gente vai manter e quais pessoas que a gente vai desconectar. Como saber a hora de desconectar? A Selma já fez a primeira pergunta. Quando o relacionamento ele não está mais dando fruto. Ele não está mais dando fruto. Por exemplo, um relacionamento que eu desconectei.
Um amigo meu de faculdade, a gente conversava bastante, só que eu vi que era só conversa, não tinha mais nada. Então, assim, não houve por que eu manter esse relacionamento, até porque ele é interessado em artes, como é que fala? Artes manuais, essas coisas. E eu não tenho muito essa linha. Ele está no CLT, eu estou buscando já migrar. Então já não faz mais sentido, já não tá, ele não faz exercício físico, agora eu estou fazendo. Os livros que ele lê é poesia, ele é formado em letras, é português, é só isso. Os livros que eu estou lendo é desenvolvimento pessoal, os livros que eu estou lendo é espiritualidade, ou seja, não faz mais sentido, não está mais batendo. Quando é cônjuge, gente, a gente tem que treinar o cônjuge. Colaborador que está lá na empresa e a gente é, digamos assim, obrigado a estar junto. A gente tem que desenvolver ali, ver o ponto positivo, né? Agora, tem relacionamentos que vão treinar nossa paciência. Tem relacionamentos que vão treinar a nossa sabedoria. A pessoa vai vir com tanto problema que você vai ter que treinar assim, meu Deus do céu, tem que ter uma palavra para resolver isso. Então, de tudo você vai tirar um suco ali. A desconexão, na minha visão, acontece quando a pessoa, por exemplo, quer o teu mal, quando a pessoa está te perseguindo, quando a pessoa está te criticando pelas costas. O Thiago Brunet fez um teste top com as amizades dele. O que o Thiago Brunet fez? Deu um gelo nos contatos dele. Ficou sem falar, sem responder. Aí olha só o que aconteceu. O primeiro amigo começou a falar mal dele. Thiago tá metido, fala mais com a gente não. E começou a espalhar fofoca para os outros. O segundo amigo ficou quieto. Ficou quieto. Falou nada. E o terceiro amigo falou: Thiago, o que está acontecendo? Você está bem? Você precisa de ajuda? O que o Thiago fez? Desconectou o primeiro amigo, que criticou ele. O segundo amigo, que ficou quieto, ele deu uma bronca. Falou: cara, eu tava te testando. Como é que tu fica quieto? Tu não me ligou, tu não fez nada? Próxima vez, fica atento. E o amigo que ligou para ele virou amigo íntimo dele. Então, é isso que a gente tem que fazer, testar. Só na crise, só no problema que a gente vai saber se é amigo ou não. Eu perdi várias amizades, olha só que interessante. Porque eu emprestei dinheiro e a pessoa não pagou e foi embora. Então, eu já aprendi, gente. O negócio de amizade, mexer com dinheiro. E nem foi empréstimo assim para. Foi assim: ó, meu pneu tá furado, eu preciso resolver. Mandei um Pix. Até hoje a pessoa não pagou, mas não voltou a falar comigo. A outra pessoa, nossa, preciso resolver um monte de coisa no evento. Aí eu fiz uma compra para ela e até hoje não sei o que aconteceu. Então, mas tem como reconectar, claro. Mas geralmente quando há alguma coisa, né, que desagrada, faz uma desconexão. Então, Selma, esse exemplo do Thiago, acredito que já vai te dar uma clareza aí sobre quando desconectar. A Lia perguntou, e quando você vê o cônjuge desconectado? Você tem várias formas de ajudar ele. A primeira é orando, né? Orando. Melhor forma que tem. Inclusive é uma das linguagens do amor. Orar pela pessoa. O Gary Chapman não fala isso. Mas essa é uma linguagem de amor poderosa, porque quando você ama, você ora para alguém, você está mostrando teu amor, que você tem um amor pela pessoa extraordinário. São 12 linguagens de amor. Qualquer dia eu vou falar alguma coisa disso. Agora, o cônjuge não quer, você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Porque olha só, você está voando a 300. Seu cônjuge está voando a 5. Vou botar aqui, peraí. Seu cônjuge está voando a 5. Você vai, e ele vai continuar. Mas se ele estiver indo na mesma direção, não tem problema. Ele vai demorar mais, mas ele chega lá. O problema é quando tá assim, né? Não tá assim. Aí, ou seja, se ele tá, por exemplo, preso num vício, tá arrebentando com a vida dele, aí além da oração, é realmente buscar amizades novas para patrocinar ele, para ele sair, por exemplo, não faz exercício, não cuida do corpo, tá doente,
tem que buscar gente que cuida da saúde para cercar ele. Você mesmo, levar ele a lugares onde pessoas estão num nível maior. Mas se ele não quer, tem que ser respeitado, porque cada um tem seu tempo, né? Então você vai investindo, vê o que que ele gosta, o que que ele gosta. Aí é hora de tu fazer aquele network com o cônjuge. Porque o cônjuge, gente, quem tem, ele é um dos teus melhores professores. Ele tem exatamente aquilo que tu não tem. Deus mandou, né, essa pessoa, e você se apaixonou e tudo, porque ele ou ela tem peças de Lego que você precisa muito. Então Deus falou, ó, esse aqui tem tanta peça que tu vai casar com ele. Porque tu precisa dessa peça. Ah, não, não, não vejo nada de bom. Não. Mentira. Sempre tem alguma coisa boa. Sempre tem. Só que você tem que ter olhos positivos. Tá? Alguma coisa boa tem. Então, cônjuge desconectado. Você vai ter que conhecer ele, o que que faz ele se conectar. Tiago Brunet, quando falou de adolescência, ele falou, gente, minha filha agora está com 15 anos e eu não sou mais referência para ela. O que que o Tiago Brunet está fazendo? Olha só. Está perguntando o que que a filha gosta para ele ir nos eventos junto com ela. A filha gosta lá do time, ele vai junto. A filha gosta de cinema, ele vai. Então, acredito que no cônjuge é por aí. Você tem que descobrir a linguagem de amor dele, tem que descobrir onde ele gosta de ir, o que que ele quer para a vida dele, tá? Você vai ter que perguntar, você vai ter que ter refeição à mesa, vai ter que ter muito diálogo. E, por fim, se ele falar, isso tudo é besteira de coach, isso tudo aí não presta, não acredito em nada disso. Você respeita e vai dando resultado. Porque uma hora eu falo, nossa, minha mulher está correndo 5 quilômetros, não consigo andar nem 100 metros. Aí, nessa hora, a ficha cai. Ele fala, caramba, estou ficando para trás, eu tenho que mexer meus palitos aqui. Entende? É outra forma de transformar, é você se transformar para ele se transformar. Tá bom, Lia? E a última pergunta para a gente fechar, gente. Eu vou fazer uma oração de gratidão, porque esse mês de novembro é o mês da gratidão. Nós vamos fechar com uma oração de gratidão. E o mês que vem é o mês da caridade, mês de Cristo, que, né, nascimento de Cristo, história. Então, quer dizer, é o mês da gente ajudar muita gente, da gente liberar perdão para valer, da gente restabelecer a amizade. É o mês da caridade, começa amanhã, dezembro. Mês da gratidão esse mês. Então, última pergunta. Pode fazer no áudio ou pode fazer no chat, para a gente fechar. Vai lá, pergunta aí. Para a gente fazer nosso agradecimento. Nenhuma pergunta? Aproveita que hora é essa. Não precisa ser só de network, não. Faz uma pergunta aí que você quiser. Vou contar até 10. Se não tiver, tá show. A hora que eu vi que o notebook não está carregando, meu Deus do céu. Boa noite. Como, Oi, deixa eu perguntar, vai. como que a gente faz para que a gente, quando a gente faz aquela análise das 12 áreas da vida e descobre que tem várias áreas que estão indo super bem, mas aí tem uma área que do nada ela empacou, não sai do lugar. O que fazer para olhar para isso e meio, sabe, o que fazer para mudar, né? Para sair do lugar. Por que que pausou? Porque você está sempre em movimento, mas por que parou ali? Você vai escolher 3 hábitos daquela área e vai praticar todo dia. Se parou na área espiritual, por exemplo, vai 3 hábitos. Vai orar todo dia ali com o Senhor, vai ler a Bíblia todo dia e vai fazer, por exemplo, uma intercessão, uma oração para alguém todo dia. Está parado na área financeira, vai estudar vendas, vai ouvir palestras financeiras e vai criar uma nova fonte de renda. Está parado na área da saúde, vai comer melhor, vai dormir mais cedo, vai fazer exercício. 3 hábitos, você já começa a subir a nota da área. Está improdutivo, só está consumindo. Área da produtividade, você vai ter que dedicar um tempo para ler, para adquirir novos códigos, vai precisar fazer exercício para se tornar mais produtivo, liberar endorfina. Então, 3 hábitos, você resolve qualquer área, você bota qualquer área lá em cima. Porque a grande diferença entre uma área estar ruim ou boa são os hábitos, tá?
Então, desfrute. Tem gente que tava zero, tava um no desfrute, não tava desfrutando nada. Tem uma amiga minha, psicóloga, que trabalha comigo, ela falou, não, nós estamos guardando dinheiro pro casamento, sabe? Então, nós não estamos desfrutando, não. Aí eu falei, ei, você não precisa de dinheiro para desfrutar, não. Vai passear com teu marido, vai andar de bicicleta, vai correr. Ela é mesmo, né? Então, quer dizer, ela começou a correr, ela começou a entender que desfrutar não precisa de dinheiro. E tá lá guardando dinheiro dela. Então, 3 hábitos. Inclusive, na minha mentoria Mastermind, eu vou trabalhar isso para valer, porque hábitos, gente, é o que muda tudo. A grande diferença entre esses caras que estão decolando, essas mulheres que estão transbordando pra caramba, são os hábitos. Tá bom? Então, resumindo, é isso. Pega a área que você está ruim, define 3 hábitos e vai para cima. Ruim na área intelectual, todo dia um vídeo, todo dia um livro, 10 páginas, uma página que seja, e todo dia ou aquela, como é que fala, palestra, live ou podcast. Aí sua área intelectual vai lá em cima. Tá bom? Então, beleza, Tá. gente. Vamos Ô, fazer a nossa Bruno, oração de gratidão. E rapidinho, Bruno. pode O falar, Cid. Sidney ia perguntar. Pode falar. Obrigado. Boa noite, boa noite. Bruno, é o seguinte, eu havia informado lá, coloquei lá no grupo, né, que meu livro já foi publicado. Uhum. Agora é o seguinte, hoje eu já fiz uma live, né, às 15 horas, não, às 14h30, né, e já referente a um dos capítulos. Então, Uhum. assim, para aquecer meu público, embora que eu tenha um público, assim, pequeno, porém, mesmo assim, eu tenho que aquecer pelo menos durante 7 dias. Uhum. Certo. E, bom, daí é o seguinte, já estou postando meus stories e tudo, né? Isso aí já é um viés aí que eu tinha que me inteirar. A questão do seu Masterclass do 2024, Uhum. só para dar uma sintetizada aí, vai ser o quê? Igual o que você faz, assim, mensal? Vai ser uma vez por mês? Então, Isso o que você faz? Mastermind, gente, eu vou fazer o seguinte, vai ser gestão nas 12 áreas da vida. Então, vai ser parecido com a mentoria Prosperar 12X, que cada mês vai ter uma área, só que eu vou trabalhar hábitos, tá? Eu vou trabalhar livros específicos. Então, a partir de amanhã, que eu vou fazer um aquecimento com os mentorados, já vai ter um livro para ler em dezembro, que vai preparar os próximos 10 meses de 2024. Então, através desse livro, a gente vai construir novos hábitos. É o primeiro livro que eu vou trabalhar lá. E aí vai ter a planilha da gestão de hábitos, planilha para medir produtividade, planilha para resolver a parada financeira, planilha para tirar projeto da procrastinação. É tudo mensurável, tá? Então, no Mastermind vai ter lives em Collab, vai ter essas aulas aqui no Zoom, para a gente poder compartilhar micro-resultado todo mês. Então, o Mastermind ele vai trabalhar as 12 áreas da vida, mas na área gestão. Então, vão ser ferramentas. Você vai ter que imprimir a ferramenta e vai acompanhar, ó, esse hábito aqui. Vai marcando, tá? O Mastermind dura o ano todo e cada mês uma área da vida, mas focada em gestão, Fechou, agora sim. tá? Entendi. Gratidão. E aí os resumos é bônus, né? Resumos do 10 em 1 vai tudo de bônus, e-book vai de bônus. Porque sem código, gente, a gente fica sem destrancar, né, as portas da mente. Então, um código pode te livrar de um vício. Eu já fui viciado em jogo de videogame, jogo de celular, faz 5 anos, eu acho, que eu não jogo. Mas qual foi o código que me destravou? Foi esse aqui, ó. Jogo dá azar. E jogo é coisa de criança. Com esses 2 códigos eu parei de jogar. Vou querer ser azarento aonde? Vou querer coisa de criança, já não é mais. E desconectei, nunca mais. Então, um código resolveu. Vícios. Problema que teve na infância. Todo vício é algum problema da infância que não foi resolvido. Cigarro, bebida, pornografia é problema da infância que não foi resolvido. Depressão, isso tudo às vezes é coisa lá da infância, tá? Então, assim, na área emocional a gente vai trabalhar essa parte aí, tá? Mas é isso, Sidney. O Mastermind, ele tem esse objetivo de fazer gestão das áreas da vida, mensurando mesmo. Por exemplo, corrida, nós vamos mensurar no Strava, no aplicativo. Leitura de livro, nós vamos mensurar.
Tudo a gente vai mensurar. Para quê? Para saber se a gente está realmente prosperando ou não, se a gente está fazendo uma boa gestão ou não das áreas da vida. Tá bom? Então, Ok. gente, vamos fazer a nossa oração de gratidão. Vamos agradecer por esse mês de novembro. Respira fundo aí. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Queremos agradecer, Pai, por esse mês de novembro, de tantos aprendizados, de tantos conhecimentos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer de dezembro, que vai chegar agora, o melhor mês da nossa vida até então. Que a gente consiga acabar bem o mês de dezembro, sem dívidas, sem problemas. Que a gente consiga colocar tudo no marco zero para começar prosperando em todas as áreas da vida. Ajuda-nos a perdoar tudo que tiver que ser perdoado. Queremos agradecer pelas dificuldades na saúde, porque nos ensinaram a cuidar melhor da saúde. Agradecer pelas dificuldades financeiras, porque nos ensinaram a ser melhor mordomo, melhor gestor de patrimônio. Agradecer pelas dificuldades no relacionamento, que está nos mostrando que a gente precisa ter mais intimidade com as pessoas que amamos. Agradecer pelas dificuldades espirituais, que estão nos mostrando quão afastados estamos de Deus e precisamos nos reconectar. Agradecer por cada problema, por cada desafio, por cada tentação. Agradecer por cada pessoa que passou na nossa vida. Agradecer por cada sorriso, cada olhar. Queremos manifestar um coração grato, dar graças em tudo, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um aqui, que o Senhor escolheu para estar aqui. Com certeza não foi por acaso. Que o Senhor abençoe a vida de cada um nas 12 áreas da vida, que eles prosperem muito, que eles consigam resolver ainda nessa semana que vai entrar os 3 principais problemas que eles mais precisam resolver, Pai. Dá sabedoria, dá conhecimento e força de vontade para que eles consigam resolver esses problemas. Abençoa eles na área espiritual, para que eles tenham uma melhor conexão contigo, com Jesus e com o Espírito Santo. Abençoa na área financeira, para que eles criem novas fontes de renda, consigam ter novos clientes e consigam guardar dinheiro, poupar dinheiro para os sonhos e investir neles, para que eles cresçam. Que o Senhor os abençoe, abençoe a família deles, para que a área familiar deles esteja bem segura, esteja bem energizada, que cada um de nós, Senhor, possa agradecer pela vida de cada um da nossa família, que são o nosso porquê, o nosso propósito. Nos ajuda, Senhor, a treiná-los, nos ajuda a investir neles o melhor que a gente tem. Mentaliza agora que esse mês está, todo o aprendizado desse mês está sendo destilado num copo, num líquido cristalino. Você está olhando para esse copo, e toda a sabedoria e aprendizado desse mês, você vê no copo destilado numa água cristalina. Você vai tomar essa água agora, essa água de sabedoria, e vai começar uma nova vida. Toma aí. Essa água te renova, essa água te cura, essa água te deixa leve. Respira fundo. E você recebe um novo copo. É o copo de dezembro já, um mês da caridade, onde você vai ajudar aqueles que precisam, vai ativar a generosidade no teu coração. Você vai transbordar como nunca antes. Você vai gerar valor, você vai servir, você vai estender as mãos, você vai sentar para ouvir, para escutar, você vai aconselhar, você vai ajudar muitas pessoas, inclusive tirar ideias erradas da cabeça das pessoas. Mentaliza agora você transbordando, sendo generoso muito mais do que você foi o ano todo. No mês de dezembro, você vai potencializar a generosidade. É o que pedimos, Pai. Porque tu disseste, a alma generosa prosperará. Então, ative em nós a tua generosidade. Tudo aquilo que o Senhor investiu em nós, que a gente possa investir em todas as pessoas que passarem por nós. Que elas se sintam amadas, abençoadas e prosperem. É o que pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Prega as mãos aí. Gente, gratidão pela presença, pela paciência, gratidão aí pelas perguntas, pela atenção, pela energia que vocês trouxeram. Espero que com esses métodos de networking a gente possa fortalecer ainda mais o relacionamento com as pessoas. Tá bom? A gente se vê aí no domingão,
no resumão da semana 48. Tá chegando lá. A gente vai fechar com chave de ouro esse ano. E lembra, 10 pessoas para você investir no relacionamento. Escolhe 10 e vai para cima. Beleza? Gratidão aí. Forte abraço para vocês. Tchau, E a Brunão. gente se vê. Até mais. Até mais.